normal, cesárea, fórceps, cócoras. Quem nunca ouviu falar em um desses tipos de parto? Mas de um tempo para cá, muito se fala sobre parto humanizado. Você sabe o que é isso? Não. Já ouvi falar, mas nunca fui a fundo para saber o que era, só ouvi falar mesmo. Não. Não sei. Não. Parto humanizado? Não, nunca ouvi falar, mas pela palavra deve ser um parto, alguém, sei lá, com mais ajuda de alguém, assim. Deve ser isso. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o parto humanizado não se trata de um tipo de parto. Essa humanização faz parte de um processo. Para alguns, o parto humanizado acontece quando há intervenções médicas que aceleram o parto a fim de que o sofrimento da mulher seja diminuído. Mas para a maioria, essa humanização acontece quando todas as vontades da mãe são respeitadas, a fim de que esta viva esse momento em sua plenitude. Parto humanizado em pauta a partir de agora no programa Ponto de Equilíbrio. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de todo final de noite. Nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio, de segunda a sexta-feira, à meia-noite. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Twitter, ao Facebook, você pode mandar seu e-mail, criticar, sugerir. O canal do YouTube, você já pode ter acesso aos programas já exibidos. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. E hoje é com imenso prazer que eu recebo o Dr. Alberto Jorge Guimarães, médico obstetra. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme recebê-lo aqui. E nós vamos falar sobre um tema que está, então, para mim, novidade. Creio que para muitos dos nossos telespectadores também. Como sempre, a gente procura trazer assuntos polêmicos e novidades para poder mantê-lo sempre informado. E o assunto de hoje é o parto humanizado. É isso aí, parto humanizado. O que seria isso? Doutor Alberto, explica um pouco para a gente, como é que é isso, parto humanizado? Muito bem. Quando a gente pensa parto e pensa parto humanizado, até quem indague do tipo, se é médico que atende pessoas humanas, então, teoricamente, todo parto humanizado. Entretanto, esse humanizado é no sentido não do ser humano, mas é um parto pensado em acolhimento, é um parto onde a atenção, o foco não é simplesmente o indivíduo ou uma gestante como uma paciente, mas olhando muito mais como uma pessoa que tem demandas, que tem necessidades diferenciadas e como tal deve ser atendida. Então, se nós fizermos uma avaliação ou fizermos na linha do tempo, da questão do nascimento, nós tivemos há cerca de menos de 100 anos, os partos praticamente eram eventos familiares, digamos, individuais, que a pessoa basicamente tinha à disposição ou parteira ou uma pessoa mais velha, com mais experiente. Mas em casa, né? Que recebia esse neném em casa. Em casa. Exatamente. Então, quer dizer, era um parto onde a mulher estava no ambiente dela, quer dizer, na casa dela, com a segurança da casa dela, com a pessoa da confiança e se sentindo protegida. Ela estava no ambiente dela. Com o advento da tecnologia, do avanço da medicina, de antibiótico, hospitais e tal, esse parto saiu do ambiente doméstico ou da residência e foi cada vez mais transferido para o ambiente hospitalar. E com isso, e com a superespecialização, com a questão do próprio avanço da medicina, esse parto começou a ser de um jeito muito mais técnico do que, digamos, humano, digamos assim, né? Quer dizer, houve uma supervalorização da questão tecnológica, da questão especialização, da questão medicamentosa. A questão hospitalar, perdeu-se muito da questão do que essa mulher precisava realmente para dar à luz. E a mulher também perdeu, né? Porque na medida em que assumiu por uma instituição e outros profissionais, ela como que foi abrindo mão da capacidade que ela tinha de dar à luz, de ter seu filho. E aí é interessante a gente ver, por exemplo, como as coisas acabam
da modernidade, do avanço e do parecer diferente, de como, por exemplo, o advento da cesárea pareceu que era só para quem podia, né? Quer dizer, num primeiro momento, quem pode vai lá, contrata o médico, o hospital, marca a cesárea, né? A questão da dor, por exemplo, não tem dor e ganha o neném. Aquela ideia, tudo mais fácil, mais rápido, vai ser na hora que eu marquei, no dia que eu marquei, com quem eu marquei, aonde eu marquei. Isso. Quer dizer, o que parecia ser um ganho, na verdade, acaba, do ponto de vista prático, mostrando como um grande prejuízo, né? Quer dizer, se a gente entender a gestação como um período rico, onde a relação entre marido, essa possibilidade da chegada do filho, todos os adventos, todas as coisas que vão acontecer durante a gravidez, mudança do corpo, questão emocional, a afinidade e afinco, que a coisa vai para a dupla, a preparação para a chegada desse neném, de como ele vai ser inserido na questão da família, da própria data do parto, quer dizer, quando que vai nascer esse neném? Eu não sei, vamos olhar, vamos esperar. Quer dizer, o parto ele é um fenômeno involuntário, né? E, de fato, quando o neném estiver pronto, ele vai liberar alguma substância para a mãe que vai desencadear o trabalho e vai nascer. Quer dizer, a nossa pressa ou a nossa de programar tudo, de ter tudo à mão, quer dizer, perdeu-se a oportunidade do neném chegar na data dele, que vai estar maduro, vai ter muito menos complicações, vai ter menos chance de ficar numa UTI, porque foi retirado antes da hora, né? Doutor, a cesariana, voltando um pouquinho ao assunto, pelo menos nos Estados Unidos, a cesariana é realizada em casos assim específicos, pontuais, casos onde realmente o médico viu que existe o risco do parto normal. E o que a gente nota é que aqui no Brasil, de uma forma indiscriminada. Lá, quando se pede para fazer uma cesariana nos Estados Unidos, o médico fala, mas peraí, por quê? Qual o problema que você tem? Não, não tem problema nenhum. Então, por que você quer fazer? Eles não fazem mesmo. Sim. Na verdade, nós observamos os dados estatísticos são alarmantes mesmo. Quer dizer, na rede privada, praticamente 90% dos partos são partos marcados. 90%? Praticamente, são partos que a gente chama cesárea eletiva, né? E isso, quando nós olhamos esses dados, realmente dá dor no peito, né? Porque é um exagero, né? Nós procuramos fazer um trabalho de conscientização realmente no meio leigo e inclusive agora, mais recentemente no meio médico, onde a cesárea marcada realmente não faz sentido do ponto de vista normal, natural, respeitando a natureza, respeitando a mulher. Quando uma mulher ou uma jovem grávida chega no consultório, por exemplo, e achando assim, eu vim porque eu quero fazer uma cesárea, a gente ouve isso e até entende que ela, por questões da história de parto, que ouviu de alguém que o parto vai doer, tem medo disso, daquilo, a gente até entende que ela possa pedir isso baseado nesses dados distorcidos que são. Agora, o profissional da área de saúde, ele tem o dever, tem a obrigação de refutar realmente esse pedido e mostrar de uma maneira clara por que não deve ser feito uma cesárea eletiva. É óbvio que num trabalho de parto, um dos desfechos pode ser uma cesárea. E aí, porque não nasceu por algum sinal de sofrimento realmente do neném ou da mãe, tem algumas indicações. Pode ocorrer um risco com a mãe ou com o bebê. Algumas indicações que poderíamos dizer assim, puxa, que bom que tem cesárea, a cirurgia salvou esta mulher ou esta criança. Mas é um percentual extremamente baixo. Podemos pensar aí de 20%, 25%. Ou seja, cada 10 mulheres que engravidam, 8 provavelmente poderia dar à luz ao filho dela, né? E é importante essa ideia de entrar em trabalho de parto, porque para isso tem que ter a liberação de um hormônio, o principal deles é a ocitocina. A gente ouve falar muito, a ocitocina natural, que é um hormônio de suma importância para entrar em trabalho de parto, para a liberação do neném, depois, para não ter hemorragia, esse hormônio faz com que o útero contraia. É um remédio natural. É um remédio, pode pensar assim, é natural. Quer dizer, o organismo produz, né, esse útero evita a hemorragia. Esse hormônio, ele permite uma produção de leite, né, a ejeção do leite,
e que a mulher amamente por mais tempo. Esse hormônio está relacionado com a questão do afeto depois. Há quem até chama esse hormônio de o hormônio do amor. Então, a gente até pode indagar se a gente simplesmente faz cesárea eletiva ou marca cesárea em todo mundo, não permite a liberação desse hormônio, que poderia ser entendido como a base para o desenvolvimento do amor. Então, que neném nós vamos estar criando? Que filho nós vamos estar entregando para o mundo? E o que nós podemos pedir dele daqui a um pouco? Se nós negamos o que seria a matéria-prima para o desenvolvimento da questão do afeto, nós tiramos isso, nós roubamos isso, né? E se nós pensarmos na ideia de um parto humanizado, um parto... Doutor, só queria abrir um parênteses aqui. Sim, pois não. O parto, então, só para o telespectador ficar claro, a diferença, nós já falamos um pouco sobre cesariana, Sim. e queria que o senhor esclarecesse a diferença entre o parto normal e o parto humanizado. Na verdade, o parto normal, dito e realizado de uma maneira, entre aspas, mecânica, onde a mulher, quando interna, vai ser submetida a pegar veia, colocar soro, fazer lavagem intestinal, raspagem de pelos, quer dizer, põe lá numa cama, deixa parada, jejum, quer dizer, no nascimento simplesmente faz a episo, que é aquele corte sistematicamente, quer dizer, e nasce por baixo. Quer dizer, as pessoas ouvem parto normal, basicamente se nasceu via vaginal, né? Quer dizer, na verdade, ela pode ser muito mais que isso. Ele pode ser via vaginal e com o respeito às necessidades da mulher no trabalho de parto. Que seja, se ela tiver necessidade de pedir uma água, poder ser dada, ser oferecida. Se é no trabalho de parto, é importante que ela fique num ambiente tranquilo, pouca luz, a temperatura adequada, que tenha um acompanhante da escolha dela, que pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser... Então, esse ambiente acolhedor, ele ajuda muito a mulher a entrar nesse processo de trabalho de parto e dar à luz ao seu filho de uma maneira segura e muito mais tranquila. Agora, as pessoas às vezes indagam sobre as condições de higiene desse trabalho de parto, que não é feito em hospital, não é feito na cesariana. Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar e quais os benefícios e os malefícios? Na verdade, a questão de higiene ela é fundamental em qualquer lugar, né? E a gente supõe que nas casas deveriam também, quer dizer, a questão de tomar banho, de lavar as mãos, quer dizer, isso tem que ser mantido. Mas num parto humanizado, por exemplo, assim que há o desprendimento do neném, que o neném sai, uma das coisas que a gente defende é que este neném seja colocado em contato da pele, com a pele da mãe, imediatamente pós-parto, e em contato com a pele mesmo, sem ter campo no meio, sem ter um pano separando e tal. Porque com isso vai acontecer a passagem das bactérias da pele da mãe para o neném. Isso vai ser importante porque esse neném já tem os anticorpos maternos para defendê-los, né? E depois que nasce, vai colonizar com bactérias, como todos nós, na boca. Não vai viver numa redoma. Não vai viver numa redoma. Então, esse primeiro contato do neném com a mãe, pele a pele, é importante para provocar um chamado que é o sprinting, quer dizer, essa coisa de nasceu e não foi jogado fora, nasceu, mas está amparado. Quando você pega o neném e põe em contato de novo com a mãe, no tórax da mãe, quer dizer, esse neném vai estar ouvindo a voz dessa mulher, vai estar ouvindo o batimento cardíaco que ela ouviu durante 9 meses, que reconhece, refletido, né? Ali, o ritmo respiratório, né? Quer dizer, a mãe vai estar de novo aquecendo. Então é como se o ambiente interno fosse reproduzido. E esse ser que chegou, né, que recebeu ou que veio à luz, porque o neném também tem um esforço gigantesco para acabar de chegar, vai se sentir amparado, né? E esse momento é fundamental para o desenvolvimento depois de vínculo. Quer dizer, o neném que foi posto em contato com a mãe assim que nasce, é um neném que vai ter muito mais chance, por exemplo, de amamentar. Essa mulher tem a condição de produzir leite por mais tempo, né? Quer dizer, essa questão da segurança e da proteção, segurança e alimentação, quer dizer, essa coisa está garantida. Em pesquisas, o senhor tem algum dado dos benefícios do parto normal, do parto humanizado, em relação ao cesariano? Olha, na verdade, Denis, eu costumo dizer nas palestras hoje que não cabe nem mais a comparação de um parto normal, por exemplo, em relação a uma cesariana, do ponto de vista eletivo, quando vamos discutir a via de parto para quem está grávida.
Então, de saída, na minha opinião, e da maioria dos estudos, é que o parto normal é o eleito realmente, né? Porque mantém a questão da data do neném, respeita isso. Quando o neném está pronto, maduro, ele produz substâncias da parte pulmonar, que é transferida através da placenta, cordão, e vai para a mãe. E aí desencadeia, a mãe começa a produzir outros hormônios. Esse é o sinal que ele envia para a mãe, dizendo, olha, já estou pronto, eu já posso ir. Né? Quer dizer, respeitar isso é fundamental no sentido de bem-estar e de desenvolvimento. Você tem muito menos neném na UTI quando respeita isso. Né? Vai ter menos problemas respiratórios na primeira infância, por exemplo, e especialmente no pós-parto imediato. E a recuperação de uma mulher que teve o neném de parto normal, ela é incomparável, se for comparar com uma mulher que teve um parto cirúrgico. Até porque quando ela é estimulada a resgatar a força que é dela, da mulher, de parir, de ganhar o neném, e ela passa por esse processo, ela chega na ponta com muito mais segurança. Ela diz, é uma batalha vencida. É vencido, ela superou, né? Ou resgatou, porque já era dela a possibilidade de ganhar neném. Então, é uma mulher, e às vezes eu aviso para os maridos, falo, cuidado, porque ela começou talvez de um certo jeitão, quando ela ganha o neném, ela vai estar muito mais. Então, ela não vai talvez se submeter a uma situação que antes ela engoliria facilmente, porque ela vai falar, o quê? Eu já tive um filho, daqui para frente eu dou conta do resto. Quer dizer, ela sai mais completa realmente, né, com essa ideia. Recuperação é muito melhor, tem muito menos sangramento, ela volta mais cedo e tem mais possibilidade de cuidar do neném, ficar menos dependente de outros. Né? A ideia de que não precisa tanta gente para ela ganhar o neném que é dela. Né? Isso em termos de poder, isso é um negócio que tem um peso gigante, no sentido de pessoa, da questão da família. E o papel do marido? Muito importante. O papel do marido no parto humanizado é muito interessante. Como é que ele fica? Na verdade, quando ele participa no pré-natal, né, ele já vai entendendo uma série de coisas. Primeiro, que a mulher já não precisa explicar algumas limitações que ela começa a ter durante a gestação. Desde a notícia que ficou grávida no primeiro trimestre ali, algumas têm um sono, têm uma moleza, meu amigo, que não dá conta de fazer nada. Se o marido está junto e começa a entender o que está acontecendo em termos de hormônios e tal... É mais fácil o relacionamento. Ela não precisa explicar para ele o que está acontecendo. Ela fala, opa, tal. Ele já começa a facilitar um pouco. Já sei porque isso está acontecendo. Né? No decorrer da gestação, ela pode continuar fazendo tudo? Pode, mas ela vai ter uma performance muito menor. Então vai ter alteração de coluna, vai fazer as coisas mais lento, vai ter dificuldade de amarrar o sapato às vezes, vai pedir ajuda para o marido. Se ele está acompanhando o processo, ele vai poder amarrar o sapato sem reclamar. Se ele nunca foi, tá de mulher, está querendo moleza, frescura, só porque está grávida agora, tal. Quer dizer, vai participando. E vai respeitando a escolha dela do parto. Não é? Porque, assim, nesse momento onde muita gente faz um parto marcado, a mulher que resolve ganhar o neném, parece que ela que está fazendo a coisa feia. As pessoas falam, mas como assim? Parece que ela está na coordenação. Você está no século XXI, quer fazer parto normal, mas que absurdo. Tal. Quer dizer, se o marido está acompanhando, ele entende o que isso significa para esta mulher. Então, ele dá apoio, ele está junto com ela. Né? Já que nós não sabemos parir, vamos estar junto com quem sabe e quer passar por esse processo. Aquela história, né? Minha mãe sempre fala que se fosse o homem que tivesse que parir, a humanidade já teria acabado. Filho único no máximo, viu? Na segunda a coisa despencava. E aí no trabalho de parto é interessante, porque a presença do marido naquele ambiente, e eu lido só no ambiente hospitalar, é o que dá a segurança de falar, opa, aqui tem alguém que é do meu time, além do obstetra, não sei o que, mas o marido está ali. Né? E aí tem um papel, eu brinco, durante o trabalho de parto, às vezes a mulher fala assim, eu quero uma água. Ela fala, o marido levanta, doutor, ela quer água. E ele vai buscar água de maneira heróica, pega água. Está comprometido com o processo. Vai junto e tal. E muitas vezes, no período expulsivo, que é quando o neném vai nascer, realmente vai sair, mas a mulher já está cansada, já está quase pedindo uma ajuda mesmo. E aí é um momento onde eu percebo que o marido tem um papel muito importante, quer dizer, na hora da contração, ele vem, apoia nas costas, ajuda a levantar, e às vezes ele começa a falar com ela. Ele está envolvido na situação, ele está emocionalmente comprometido e ele estimula. Ele fala, vamos, mais um pouquinho. Nossa, mas está nascendo, vamos. Quer dizer, aquilo dá uma chegada importante. Né? E participou, quer dizer.
E quando, depois de que entregou o neném para a mãe e tal, que o cordão parou de bater, de pulsar, geralmente eu peço para o marido cortar o cordão. E ali de novo eu brinco, falo, olha, você vai separar esses dois aí, então entre colaborando, entre no time a favor e tudo mais. E às vezes você percebe, por exemplo, teve uma situação recente, um marido que ocupava uma função que tinha que ser aqueles bravos mesmo, enfim, nunca sorria, nunca tal, tinha atitudes de liderança, que tinha que ir para a cabeça. De repente ele fez isso e tal, ele começou a chorar no parto, cara. Meu filho nasceu, estava chorando, desmontou. Depois ele parou assim e falou, acho que eu estou chorando muito. Eu falei, pode continuar, porque já gravamos essa parte. Agora já foi. Né? Então, assim, ele praticamente carimba a questão da família junto com a mulher. Quer dizer, se é primeiro filho, dali para diante ele já não é mais da mãe dele, ela da casa, não. Ali constitui família, onde o processo foi somado, o esforço de lado a lado e dentro do limite de cada um. E um passo inicial importante, né, doutor? Porque dali advém, depois começa a criação do bebê, da criança, mas já tem um vínculo estabelecido. Sim, né? Vínculo. E uma outra coisa, as mulheres hoje elas estão conseguindo abrir mão da questão do cuidar de maneira exclusiva. Ela já entendeu que o marido pode ajudar a cuidar. Então, nos nossos atendimentos, tem um momento que a gente chama até de um certo treinamento para o marido, né? As nossas auxiliares lá, elas têm cursos onde o marido aprende a trocar fralda, por exemplo. E eu brinco, olha, se na primeira troca, se o marido sujar até o teto, não brigue com ele, fala que ele foi muito bem. Deixa ele fazer a segunda, a terceira, né? Por quê? Porque ele é um colaborador, né? Quer dizer, não fica exclusivamente dependendo da mãe. Embora prioritariamente ela que continua na condução. Assim, né? O Brasil, em relação ao mundo, na parte cesariana, na parte do parto normal, parto humanitário, humanizado, como é que ele se encontra hoje? Nós somos um dos principais operadores do mundo da questão de parto, né? Os países mais desenvolvidos, por exemplo, a Holanda, o índice de parto normal é disparado, né? As pessoas engravidam e sabem que é natural que a barriga vai crescer e vai chegar um momento que o neném vai nascer. Eu percebo isso aqui no Brasil, por exemplo, muito em relação a orientais, às mulheres orientais. Muitas vezes chega no consultório uma oriental que ela já deu uma pesquisada, fala, doutor, o senhor faz parto normal, né? Faço. Tá bom, vim fazer o pré-natal e pronto. Ela já vem para a parte dela de acompanhamento, a gente cuida peso, atividade física. Encara com naturalidade todo o processo. Ela sabe que ela vai ganhar o neném, né? Nós, no Brasil, a cultura, por exemplo, da questão do medo do parto, da dor do parto, que é uma situação que a gente tende a abordar bastante no sentido do segmento, que é o quê? É desmontar essa ideia de dor, de sofrimento. Quer dizer, um trabalho de parto tem contração, sim, que pode ser encarado como uma onda que vai empurrar esse neném para sair, mas, no geral, as pessoas entendem assim, a pior dor do mundo é a dor do parto. Que o parto é coisa difícil, tal coisa está difícil de acontecer, isso está um verdadeiro parto. A mãe vai brigar com uma adolescente que começa a querer sair de casa, ela fala, quando você tiver parir como eu te pari, você vai entender o que é você querer desobedecer sua mãe. Quer dizer, é muito na coisa parece punitiva a ideia do nascimento, né? Ela se esquece, por exemplo, que num trabalho de parto normal, desencadear espontâneo, o corpo também produz uma substância para diminuir a dor. Quer dizer, o útero começa a contrair, o organismo libera as endorfinas, que é como se fosse um analgésico para dar uma equilibrada na contração, né? E a mulher, quando ela está, de fato, no trabalho de parto, ela perde essa coisa de ficar buscando a dor. Ela entra no outro estado de consciência como que buscando realmente dar à luz. Então, o parâmetro dor já desapareceu. E assim, mas nós somos aquele que nós não queremos dor, não sei o quê. Tem analgesia. Quer dizer, um parto normal, um parto humanizado, não precisa abrir mão da anestesia para diminuir o desconforto. Pode se diminuir muito a dor e ter o parto normal. Isso, ela pode realmente, encarando o processo que é dela, se pedir alguma ajuda, a gente dá, não tem problema, não estragou o parto. Desde que é feito com dosagem baixa, mantendo o foco que ela é quem vai ganhar o neném, quer dizer, não roubar essa possibilidade da mulher, né? E tampouco sinalizar, por exemplo, no pré-natal,
que é só terceirizar, quer dizer, se você quiser eu te opero, se você quiser eu te, se você quiser, mas depois você vai ter que criar, não é um neném que parece que não tem nada de seu. Quer dizer, há que você repensar essa função, né? Para que vem esse neném? Só para terceirizar é pouco. E o cuidado, quando começa, doutor? Uma dica que o senhor possa passar para a nossa telespectadora, jovem que está na primeira gravidez, soube que está grávida agora, ou que já está para ter o neném, qual a dica que o senhor pode passar para ela? Na verdade, eu acho que assim, é fundamental, em termos de acompanhamento, por exemplo, se ela, onde vai nascer o neném, quem vai acompanhar ela nesse momento, qual a estrutura que ela pode ser montada de antemão, né? Agora, eu acho que o mais importante mesmo é voltar a atenção para o que o neném precisa, efetivamente, o que ela precisa. Quer dizer, esquecer um pouco da ideia de montar um quarto de tal qual jeito, de comprar um berço não sei o quê. Que às vezes a pessoa se preocupa mais com isso. Quer dizer, ela podia abrir mão um pouco da questão material, porque de verdade o neném não está precisando disso. E vai precisar bem para frente disso. O neném vai precisar de uma mãe, vai precisar de um pai. Né? E isso não custa caro, não está na loja. Não é? Quer dizer, poder olhar um pouquinho para ela, para o marido e falar, bom, o que nós estamos construindo, o que nós queremos para esse neném? Como esse neném pode fazer uma diferença depois no mundo, na minha sociedade, no meu bairro, na minha cidade? Né? Permitir de novo que venha a questão emocional à tona, que venha a questão afetiva, que a gente rediscuta esses valores novamente. Acho que temos que voltar, digamos, a olhar um pouco para o umbigo mesmo e não olhar para a vizinha no sentido de, ela comprou um berço não sei como, então eu também quero um daquele. Aí faz uma dívida e depois nem curte o pré-natal. O marido não consegue participar porque o senhor falou, e a criança nem está vendo que o neném não precisa disso. Não precisa disso agora. Né? O neném precisa de uma mãe mesmo ali participando e tal. A gente vê isso muito na cultura oriental, né? Na China, eles têm uma visão de que o nascimento e os 3 primeiros anos de vida, ali é a essência para a vida inteira. Então eles se doam nesse período, né? Às vezes sacrificam até a questão profissional, reduz o quanto trabalham, para ficar junto, diminui para ficar junto. Porque depois de 3 anos, o que ele deu para o neném é o que ela vai ter como bagagem essencial para a vida. E digamos, se ela deu afeto, se conseguiu passar a ideia de segurança, né, ela vai conseguir aprender com facilidade, ela vai conseguir explorar e voltar. Então, ela prepara um indivíduo na fase inicial. Né? Quer dizer, não é depois na adolescência começar a querer fazer, agora eu vou conversar mais com meu filho para ele não ir para a droga. Aí já foi. Já foi. Então, é a mulher reassumir, se permitir reassumir o papel de estou grávida, tenho um neném aqui sim, que é meu, vou fazer o que precisar para eu ganhar esse neném. Né? Se precisar caminhar, vai caminhar. Cuida da questão do ganho de peso, né? Não vamos simplesmente entrar na ideia, está grávida, tem que comer para 2. Não, precisa se alimentar, né? Precisa se cuidar, precisa se gostar. Né? Então, se ela ficar um pouquinho mais egoísta, no sentido de cuidar dela um pouco mais, porque dela vai partir a essência para o que o neném vai precisar. Acho que é por aí. Doutor Alberto, nosso programa está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer muito a presença do senhor, ter aceito o nosso convite. Queria deixar à sua disposição para as considerações finais, algo que o senhor queira acrescentar, que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Na verdade, eu agradeço de poder ter estado aqui. É um tempo realmente curto, viu? Uma gravidez de verdade... 9 meses, a gente reduz em meia hora, né? Um pouco mais. Mas, assim, eu acho que é essencial, se a gente pudesse falar, por exemplo, para o médico, que está na estrada há muito tempo, lançar um desafio de assim, vamos esquecer um pouquinho o bisturi, né? Vamos reaprender a receber esse neném com menos bisturi, com menos técnica, digamos assim, e com mais amor, né? E que a mulher grávida entenda no profissional de saúde alguém que está junto na empreitada para facilitar a chegada do neném. Então, o obstetra, como eu tenho dito, a gente está ali para fazer a segurança da mulher e do neném. Mas que esse processo é essencial, quer dizer, a estrela do filme é a mulher. E deixa que ela assuma isso, que ela brilhe, que ela dê a luz, né? E que aí a gente tenha crianças que tenham recebido mais afeto, mais amparo, que a gente mais para frente consiga andar com mais tranquilidade nas ruas, que nossos filhos possam brincar na praça de novo, enfim.
Acho que é por aí. Menos tecnologia, mais afeto. Mais afeto. Doutor Alberto, bom? muito obrigado. Tá, foi um prazer. Foi um prazer enorme receber. Muito obrigado, estou à disposição. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, à meia-noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Agora, novo horário. De segunda a sexta-feira, meia-noite. Um pouco mais cedo. Não esqueça, de segunda a sexta, meia-noite. Espero por você.